Oi galera, aqui é a Carol, eu tô aqui com o Klaus e com a professora Dani. A gente vai fazer aqui a primeira edição do podcast Vem Pro Play. Ok, eu tô aqui com a Dani, que vai ser a nossa entrevistada de hoje. Ela é conhecida aqui na escola por ser uma pessoa muito sensata, muito ponderada, muito famosa pelas aulas de filosofia, mas ela também dá de sociologia e de história. E aqui nesse podcast de hoje a gente vai conhecer um pouco mais, né, Klaus? Bom, a gente, além de estar descobrindo um pouco mais sobre a Dani, né, a gente vai estar descobrindo como foi essa trajetória dela, desde da cidade onde ela morava até chegar aqui na Escola do Pensar. Então, vamos lá, né, Carol? O que a gente tem aí pra falar com ela? Eu acho que pra começar, tem que começar do início, né, Dani? Então, onde que você nasceu? Como foi a sua criação? E como era a sua família? Bom, tirando todo o nervosismo de estar sentada nessa cadeira, eu quero, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade e o momento incrível e ímpar de estar aqui. Como foi a minha trajetória para eu chegar aqui? Onde você nasceu? Como foi a sua criação? Eu sou da cidade vizinha aqui, Taboão da Serra. Os meus pais são retirantes nordestinos. Vieram para São Paulo final da década de 60, já durante a ditadura militar. E eu venho de uma origem muito humilde, né? Os meus pais, eles têm pouca instrução acadêmica, mas minha mãe teve um encontro com Jesus já muito nova. E aí ela conseguiu compreender que a educação seria a nossa ponte salvadora, assim, seria a nossa redenção. Então, desde muito nova, eu lembro da minha mãe insistindo muito para que a gente estudasse. Não deixe de estudar. E desde muito cedo eu tenho contato com livros. Mesmo na nossa pobreza mesmo, porque a gente passou um momento muito ruim de dificuldades financeiras, a minha mãe sempre nos deu acesso a livros. E eu acho que esses livros foi o que permeou toda a minha trajetória de vida mesmo. Então, eu sempre gostei muito de ler. E é isso. Tinha um roteiro de leitura, Tinha. Roteiro. E sempre livros cristãos. Gostava muito de ler Alejandro Bullion, gostava bastante. Ellen White, Ellen White, sim. Conhecer Jesus é Tudo, Caminho para Cristo. Só para jovens. Muitos livros, sempre num cunho cristão. Muito legal. Bom, a gente queria saber um pouco mais sobre a sua adolescência. Depois que, eu não sei se foi nessa fase que você estava lendo muitos livros, como é que foi as suas amizades, suas conquistas? Você era sozinha? Tinha muitos amigos? Tá. Eu acho que eu tinha um grupo legal de amigas durante o Fundamental 2, mas eu era fruto de uma escola pública, né? Uma escola estadual. E aí a gente começou a encontrar muitas dificuldades, porque eu acho que isso é uma grande problemática da escola pública de uma forma geral. Há muitos conflitos. E a gente, em especial na minha época, a gente não tinha uma mediação. Então, durante a minha adolescência foi muito legal. Eu tinha um grupo de amigas, mas eu comecei a sofrer muitas pressões psicológicas, hoje a gente chama de bullying, né? Na escola. E aí o que me salvou foi uma bolsa de estudos que eu recebi na escola adventista, porque a minha irmã se tornou coordenadora na escola, e aí eu recebi uma bolsa já no ensino médio e fui para a escola adventista. Então lá os meus horizontes abriram-se um pouco mais. E aí, falando de amizades, voltando um pouquinho sobre amizades, eu me lembro muito de ter amigas da igreja, né? Toda a minha vida ela é pautada na questão religiosa. Então as minhas amigas da igreja me ajudaram muito, e desde muito novinha eu cantava em corais, eu cantava em grupos, eu cantei em quinteto feminino, eu cantei em conjunto. Então essa minha vivência social cristã me ajudou muito durante a fase da adolescência, muito mesmo. Então, a sua vida cristã, a vida com Cristo, faz totalmente parte de quem você é. Não dá pra falar de uma coisa sem falar da outra. Eu acho que eu sou quem eu sou por Cristo. E tudo é sempre por Ele e para Ele. Toda a existência da Dani, tudo que eu faço é sempre pensando nele. E acho que não dá pra desvincular. Fato, Carol, não dá pra desvincular. E é assim que tem que ser. Sempre. Né? Você falou que você cantava, eu não sabia disso. Ai, Deus. Você tá escondendo o ouro da gente, Danizinha? Eu acho que já fui em uma fase melhor. Eu já tenho muitas aulas. Estava brincando aqui antes do podcast começar de verdade, né? São mais de 60 aulas semanais. Então, a rotina é bem puxada. E eu acho que cantar, na verdade, é uma forma que eu tenho de adorar. Hoje tornou-se alguma coisa mais subjacente na minha vida, mas eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito, é uma conexão com o alto muito legal. Eu gosto bastante. A música me conecta ao divino. E é uma coisa que todo mundo que
se preze ou que tenha esforço de tentar, que se torna um talento, né? Cantar, ou de repente até um dom de cada um. Eu tinha muita vontade, Klaus, de aprender um instrumento. Aí, como eu não tinha muitos recursos e tal, eu acho que isso acabou sendo projetado nos meus sobrinhos. Então, eu tenho um sobrinho com 24 anos hoje, ele toca flauta transversal. E eu tenho o Arthur, aos 16, ele toca teclado, um pouco de teclado. E eu acho que projetou neles, assim, a ideia de tocar instrumento. Meu irmão toca guitarra na igreja também, todo mundo na igreja. Acho muito interessante isso, porque cada pessoa tem a sua forma de adorar, né? Tem gente que... Depende do ministério que você tá. Que nem a minha forma de adorar é cantar também, Dani, que nem a sua. A minha forma é me esforçar pra chegar lá e dar o melhor de mim. Não pras pessoas que estão ali me ouvindo, mas pra Cristo, porque Ele que tá me ouvindo e é pra Ele tudo. E que nem o Mateus já me falou, que a forma de adorar dele é arrumar um som da igreja que tá ruim. São ministérios. Exatamente. É como você se dedica pra Cristo. Exato. De repente fazer fluir outros ministérios, né? Exatamente. E aí essa junção dos ministérios forma a igreja. E não necessariamente o templo, mas a igreja de Cristo, que é cada um de nós. Exatamente. É legal. É um corpo, né? E aí, Dani, ensino médio, época de decisão de curso, faculdade. Como é que foi isso? Você famoso frio na barriga. Daqui a pouco a gente tá nessa. Então, Klaus, eu acho que eu recebi uma influência direta da minha irmã. Ela fez um curso preparatório, fez magistério. E aí a minha mãe sempre, o sonho da minha mãe era ser professora. Voltando na minha mãe, o sonho dela sempre foi ser professora, mas não teve acesso. E digo de escola, de recursos financeiros e tudo mais. Então, quando a minha irmã tornou-se professora, eu consegui vislumbrar de uma forma mais concreta. Putz, pode dar certo para mim também. No ensino médio, eu fiquei muito em dúvida entre ser psicóloga e tornar-me professora. E aí a dúvida tal, e eu tive uma professora de história no ensino médio, no Colégio Adventista do Campo Limpo, que foi onde eu me formei, e essa professora me influenciou diretamente, porque eu conseguia ver nela traços da luta social, de lutar pelo ser humano, de engajar-se nas questões sociais, mas eu vi as ações de Cristo nela. Porque muitas vezes, quando a gente fala do professor de história, ele é visto como o cara que é revolucionário, que é ateu. Então, isso me dava um pouco de medo. Como trabalhar isso sem perder a minha essência, que é Jesus? E aí, no ensino médio, com essa professora, eu falei, cara, se deu para ela, vai dar para mim também. E aí, foi onde eu falei, é isso que eu quero. Então, eu recebi uma influência direta da minha mãe. O sonho dela era ser professora, da formação da minha irmã, que também tornou-se, e dessa professora que era extraordinária, uma professora excelente de história. Então, Dani, você hoje também dá aulas de história, né? E se tornou uma professora magnífica. E como Obrigada. Para você imaginar, não sei se eu tô te dando esse norte agora, se você já tinha pensado sobre isso, mas como é para você imaginar que você pode estar sendo para outras garotas ou garotos o que essa professora foi para você? Já parou para pensar nisso? Eu não tenho essa percepção, é sempre o outro que me dá. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que está se formando agora no 3º ano e ela me escreveu uma carta no Dia dos Professores. Ela me disse, Dani, você é a minha inspiração. Você foi quem fez eu pensar e projetar ser uma professora e eu quero ser como você. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E eu acho que aí a gente tem que repensar o tempo todo a nossa prática, dentro dessa sala, fora dela também, porque diz muito sobre nós. Mas eu não tenho muito essa percepção assim, Carol, de achar que... na verdade, o que eu tenho eu preciso ser o melhor de mim todos os dias. A minha versão melhorada é diária. É diária. A Dani que foi ontem não pode ser ontem, hoje eu tenho que ser melhor. Então, é muito impactante quando alguém diz isso pra mim. Eu tô me espelhando em você. É forte. Porque é sempre pros outros, né? É para os outros. É sempre da Dani pros outros. Que bom. É sempre incrível. Eu sou a mãe que deu uma grande influência para você nessa área de pedagogia, de psicologia, mas teve teve alguém que te acabou meio que te desmotivando a continuar ou a fazer isso? Eu acho que as amigas da sala e na igreja também. Eu recebia muitas pessoas que diziam que professor não ganha dinheiro, que professor é profissão para louco. E aí muitas pessoas disseram que isso era uma loucura. Inclusive um tio meu, quando a minha irmã estava fazendo magistério, um tio meu, ele disse isso para minha mãe. Ela vai morrer de fome.
E a minha mãe disse, eu nunca vi uma professora morrendo de fome. E eu lembro que eles tiveram essa discussão, foi interessante e tal. Mas acho que a galera da igreja não me apoiou muito, não. E as minhas amigas da sala... É sempre de onde tem que vir um apoio que não vem, né? E as minhas amigas da sala disseram, mano, você tá muito louca. Como assim ser professora? E eu acho que já faz muitos anos que eu me formei, né? Mas assim como vocês, a influência dos amigos, da sala de aula, dos colegas, ela é muito forte. Ela impacta muito as nossas decisões, em especial as decisões profissionais. Por isso que a gente tem que saber bem selecionar quem vai nos cercar, né? Porque é uma parada muito louca. Pensar que quem tem que te apoiar, na verdade, vai tentar frustrar os teus sonhos e entulhar tudo aquilo que é teu projeto, teu objetivo, tua meta e tal. Sim. Teu propósito, né? Teu propósito. É exatamente isso que eu ia falar. Qualquer profissão com o propósito certo é a profissão certa para você. Exatamente. É a ideal. Exato. Se for o que Cristo idealizou para sua vida, se for o que Ele quer de você, vai dar certo. E aí é o que eu sempre digo também, Carol, nessa linha do que você tá falando sobre ser o que Cristo idealiza para você. É alinhar o teu propósito ao propósito divino. É pedir para Deus, Senhor, eu quero isso, mas o Senhor quer também? Então vamos alinhar o projeto, porque também Deus se importa com a nossa opinião. Deus também se importa com aquilo que a gente quer. Deus não é um Deus impositivo, né? De uma forma que nos pressiona. Você vai ser médico. Não. Eu penso que... E como é que a tua vontade vai junto disso, eu vejo que isso é melhor para você. Eu acho que Deus, ele é um Deus de construção. É o Deus do diálogo, da ponte, sabe? Que une a gente ao nosso sonho. É importante ouvi-lo, né? Porque eu vi uma coisa, acho que foi no meu Instagram, uma publicação que estava escrito assim: é muito fácil, quer dizer, fica difícil de ouvir Deus quando você já decidiu o que quer que Ele diga. Ou seja, você tem que sempre perguntar. Sempre. E saber que o que Ele quer é melhor para você. Sempre. Mesmo que no momento você não entenda. É importante. Eu acho que essa imagem mexeu com a minha vida. Legal. Essa imagem mexeu com a minha vida. Bom, você teve que, nesse processo de fazer essa faculdade, você teve que abandonar algum costume que você tinha? Ou você já comeu um hambúrguer, não sei. Alguma coisa você teve que abandonar para fazer isso? Ah, Klaus, eu acho que eu tive que ser muito persistente. Porque... a minha mãe nunca pediu de nós. Na época da faculdade eu tinha perdido meu pai. Perdi meu pai aos 18 anos. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu estava no 3º ano do ensino médio, quando meu pai adoeceu. E ele morre. Eu estava no 2º semestre do 3º ano e eu quase bombei. Porque aí veio a bad, vieram as frustrações, as crises. E eu fiquei dias sem ir à escola. Recebi muito apoio do Serviço de Orientação Educacional. Foi muito importante para mim. Dos professores, dos colegas. E aí eu fui. Quando eu cheguei na faculdade, eu estava bem perdida. Por causa das minhas questões emocionais familiares, né? E a minha mãe, como que ela nos ajudava? Ela nos incentivava. Mas eu precisei abrir mão, sim, Klaus, de muitas coisas. Então, por exemplo... Durante todo o tempo da minha faculdade, eu lembro bem disso. Durante todo o meu curso de graduação, e as 2 graduações que eu fiz e a pós-graduação, eu precisei abrir mão de coisas materiais. Então, durante todo o processo da faculdade, da primeira graduação, eu não podia comprar sapatos para ir à igreja. Então, eu comprava muito espaçadamente. E para as mulheres, ficar sem fazer compra, cara, você quer matar uma mulher. O armário de sapato da Dani. Exato. Hoje eu nem sei quantos pares eu tenho lá. Mas eu tive que abrir mão disso, porque havia um propósito. E o propósito, o objetivo era maior. Então, sim, eu fiz sacrifícios. Mas os sacrifícios, eu sempre digo isso, né? Todo esforço resulta em sucesso. Todo esforço resulta em sucesso, sempre. Se você se esforçar por alguma coisa, o resultado só pode ter sucesso, em algum momento, né? Ainda que isso demore um pouco mais, mas ele resultará em sucesso. Então, eu abri mão de comprar sapatos durante a faculdade. Abri mão de comprar sapatos. Danininha, só por curiosidade, assim, você mencionou, eu reparei que eu não sei. Quais são as 2 graduações que você tem? E Sim, eu primeiro fiz geografia. Depois eu fiz história e me especializei em política. História do Brasil e política. Legal. Bom, a gente conversou um pouco sobre alguém que acabou... Algumas pessoas que acabaram te desviando um pouco do foco. Mas também tem as pessoas que te ajudaram, né? Então, quem que foi uma boa potência para você, assim, que se diz que te deu força, te deu carga, te deu ânimo para continuar seguindo isso? Se eu pudesse, ela estaria aqui comigo, sentadinha ao meu lado. É a minha mãe. É a minha mãe.
tudo resume-se à minha mãe. É ela. Ela é o porto seguro, ela é a fortaleza. A minha mãe é a mulher que ora e jejua para que as coisas deem certo. A minha mãe compra as minhas batalhas. É a minha mãe, Klaus. A minha mãe ficou do meu lado o tempo inteiro. E mesmo quando as coisas, elas tendiam para não dar certo, ela fazia a gente acreditar que daria. Então, é ela a responsável por tudo. Tudo que eu tenho hoje, a gratidão é sempre a ela. A base mais forte que a gente tem na vida, né? É. A mãe. A base. Bom, eu sei que pode ter gente que tá assistindo a gente que pode ter perdido algum parente recentemente. E eu queria falar um pouquinho pra vocês que não importa muito quem está ao seu lado, se Deus está do seu lado. Como a gente acabou de já conversar, se você bota uma meta, você coloca um propósito na sua vida de fazer qualquer coisa que você quiser, seja, sei lá, falar pras pessoas num podcast que a sua história de vida já é um propósito absurdo que você vai poder estar alcançando. Então, vamos lá. Se Deus estiver ao seu lado, não tem quem possa vir contra você. Não há impossíveis. Exatamente. Porque Deus, ele luta pelo seu povo, né? Sempre. E a gente precisa ler só 2 capítulos de Gênesis pra saber disso. É muito importante. Você a fé. pensou em fazer algum outro curso? Além de Psicologia. Eu tenho um curso. Eu acho que eu farei ainda um dia. Podologia. Podologia? Podologia? Meu Deus, história, podologia. Foi pro outro lado. A galera fala pra eu fazer psicologia. Eu também me interesso. Mas eu não sei, podologia é um hobby. Eu não sei. Você gosta? Gente, que aleatório. Olha só. Coisas Descobrindo a Dani. Descobrindo a Dani. Você, Carol, o que você acha que você vai acabar seguindo? Eu já escolhi, acho que faz uns 3 anos que eu vou fazer psicologia também. Lindíssima. Eu quero trabalhar mais ou menos como o Anderson, um professor aqui da nossa escola. Ele é psicólogo, mas também é professor. Eu tenho muita vontade de ser professora. Legal. Também. Legal. Acabar ajudando alunos, né? Exatamente. Acho Bom, importante. eu acho que eu vou falar. Quando eu era bem pequenininho, eu uma vez comecei a colecionar um monte de coisa, né? Colecionar pedras que eu acho na rua, moedas aleatórias que eu achava na rua. E até certo ponto eu fui assistir um filme com a minha mãe, né? São 4 filmes. Indiana Jones. E aí, nossa, quando eu assisti aquele filme eu fiquei fissurado nele, né? Então eu acho que arqueologia é o meu grande ponto que eu acho que eu vou querer coisa seguir. incrível! Eu amo de paixão a arqueologia. Eu acho que eu vou estar fazendo também um pouco de história, pra entender um pouco o passado. Claro. E arqueologia, porque vai ser a combinação, acho que Você sabe que perfeita. estudar história não é entender o passado, não, né? É compreender o presente. Você sabe que quanto mais você estuda história, mais você compreende as questões atuais. E é muito maluco isso. Cada vez que eu pego um livro, que eu assisto um documentário, porque eu gosto muito de documentários, cada vez que eu discuto em sala de aula, que eu faço um exercício, na verdade ele me traz mais para a realidade, mais para os dias atuais do que para o passado. Eu lembro de quando eu tava tendo aula com a Dani sobre o Império Romano, se eu não me engano, e sobre a Grécia Antiga. Muitas coisas do nosso mundo hoje em dia vêm de lá. Muita coisa. Muitas palavras até. Sim, muita termos, ações, práticas políticas. É tudo dessas primeiras civilizações. Então você entende tudo como um todo, até onde a gente viveu. Exatamente. Muito louco. Bom, você acabou citando aí algumas coisas que você passou, algumas dificuldades, algumas conquistas. E além do propósito que você escolheu, como entregar tudo para Deus e seguir Ele, por que escolher essa profissão? Tipo, você queria ajudar alunos também, ajudar a si própria? Como assim? Cara, eu acho que, na real, Klaus, a profissão me escolheu. Então, às vezes as pessoas acham que eu sou meio louca quando eu falo, professora por vocação. Mas eu acho que é isso mesmo. O professor, ele é um missionário, antes de tudo. E aí a profissão, ela te escolhe. Então, eu tenho inúmeros colegas, porque eu trabalho em 2 escolas já há muitos anos, e eu tenho colegas que estão professores. E há uma grande diferença entre ser e estar ocupando aquela função. Então, eu acho que eu fui escolhida para ser professora. A profissão me encontrou, e eu me encontrei nela. E aí é uma realização. Aí, depois de ter sido escolhida pelo magistério para lecionar,
eu hoje entendo qual é a minha missão, qual é o propósito, qual é a filosofia, qual é a ideologia que eu acredito, porque tudo isso também permeia a gente o tempo todo. A minha ideologia, a filosofia na qual eu acredito, o meu propósito, a minha missão, a meta, porque a gente também tem metas, trabalhamos por elas, qual é o meu sonho. Então, eu acho que a profissão me escolheu. É muito louco isso, né? Porque eu acho que todas as profissões, elas têm que ter algum tipo de vocação. Sempre. Porque senão você vai estar lá fazendo o quê? Sim. Eu vejo pessoas que estão quase acabando a faculdade que ficam, cara, eu ainda não sei se eu quero fazer tal Carol, coisa. isso é tão comum dentro da escola. Muitas vezes eu fui cercada por colegas e eu olhava e falava, por que tá aqui? Porque eu não amo o que faz. Não amo o que faz. É notório, é nítido e está e vai imprimindo essa marca negativa sobre o outro. Então, voltando sobre a questão da escolha profissional, por que alinhar? Eu falei para vocês sobre alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Deus já tinha esse propósito. E eu tinha o propósito de falar, porque eu sou muito comunicativa, então eu gosto de pessoas. E eu acho que, sobretudo, é isso. O que me torna muito feliz na sala de aula é ter o contato humano. Eu sou muito humana. Acho que isso me define. A Dani, ela é de pessoas. E essa conexão. E aí, Deus, ele consegue alinhar aquilo que eu gosto de fazer à realização profissional. Porque também, a gente não pode deixar de pensar que existe uma remuneração, né? Exato. Então, o professor hoje, no Brasil, já de uns anos para cá, talvez final da década de 90, a gente já tem uma desvalorização muito grande do professor. Então, é realmente preciso ser um vocacionado para estar. Porque se você olhar pela questão salarial, pelos benefícios, você não fica. Precisa amar o que se faz. Se você compara com outras profissões, não dá certo. Ainda ontem eu ouvia colegas na sala dos professores da outra escola reclamando sobre o Vale Alimentação. Trabalho na rede pública e aí eles estavam falando do valor e tal, porque meu amigo ganha X, meu amigo ganha Y, tal, trabalha em empresas privadas, não sei o quê. E eu fiquei ouvindo aquilo e fato, nós precisamos do dinheiro. O recurso ele é muito importante, estamos num sistema que você sobrevive com isso. Porém, se eu olhar para essas coisas, eu perco o foco da missão. Então, realmente, é missão. É missão. Sim, totalmente. Dani, eu tive uma aula com você. Uou. Que é, assim, uma das aulas que fica na minha cabeça até hoje. É uma das coisas que você falou que tá aqui, ó, ressoa. Toda vez que eu vou passar por alguma coisa, eu lembro disso. Que é sobre o mito da caverna. Que é uma história... Platão, isso mesmo. Que é quando... Eu vou deixar você explicar. Pô, conta aí. Eu ia falar, mas eu vou deixar você explicar. Certo, vamos lá. Eu vou trocar em miúdos, tá? Fica à vontade. Existe um grupo de homens que estão dentro de uma caverna e eles só conseguem... eles sabem o que tem lá fora por uma pequena fresta, uma abertura de luz. Como dentro da caverna tem uma fogueira, tudo que eles veem é muito grande, a projeção das imagens, das sombras é muito grande e os barulhos são muito estranhos. E eles estão acorrentados dentro dessa caverna. Num dado dia, um único prisioneiro consegue libertar-se das correntes e ele sai da caverna. Ao sair e ter contato com a luz, a primeira coisa que acontece com ele é quase ficar cego, porque o olho não está habituado e ele fica naquele movimento estranho e ele, ao se deparar com pessoas que eram como eles, fora da caverna, que os barulhos, na verdade, eram apenas projeções mal dimensionadas e que as pessoas tinham o mesmo tamanho e o mesmo formato, ele então diz, lá dentro é que está errado, nada do que eles pensam lá é real, eu vou voltar para contar para eles o que eu estou vendo, vou voltar para dizer para eles, vocês também precisam sair. Só que ele entende que se voltar para a caverna, os companheiros o matarão, porque dirão que ele ficou louco. Então, essa é a ideia do mito da caverna. É uma mente que se abre... Uma mente que se abre para uma nova ideia, nunca mais volta ao seu tamanho original. Isso mesmo. E aí, Denizinha... E é impossível, falando desse indivíduo que consegue libertar-se, ele tenta ajudar, mas também ele não consegue mais se ver dentro da caverna. Esse processo de liberdade, né? Já me vem 500 aulas suas na cabeça. Mas, Denizinha, quando você julga que você, como aquele homenzinho, saiu de dentro da sua caverna? Quando eu conheci Jesus e não quando eu conheci a religião. Eu passei por processos na minha vida pessoal muito doídos, muito dolorosos. E aí eu conheci Deus, na essência, na íntegra. E eu desconstruí
tudo que já tinham me dito sobre ele. Eu desconstruí, eu me refiz. Aí, nesse momento, Carol, eu consegui sair da minha caverna. Aí eu consegui entender o que é uma atitude de amor intencional e eu consegui amar. Entender que o amor é uma ação e não as palavras. Consegui compreender a missão ao trabalhar. Eu acho que eu saio da caverna quando eu me encontro com Jesus. Quando eu me encontro com ele. E eu acho que uma interpretação muito interessante desse mito da caverna, trazendo para um âmbito assim mais cristão, é que assim, é isso que a gente faz, é o que aquele homem teve medo de fazer, que a gente faz quando a gente tá cumprindo o ID do Evangelho de Marcos. Sim. A gente tá chegando na caverna para as pessoas que não conhecem a luz e falando, cara, sai daí. Sai daí, tem luz lá fora. E você enfrenta muita resistência, né? Exatamente. Você enfrenta e as pessoas dirão que você é louco. As pessoas dirão que você é louco. E é preciso compreender também a magnitude daquilo que você acredita. Por isso que eu falei sobre ideologia e filosofia. Porque quando você tem uma ideologia que você segue, e o que é a ideologia? É o conjunto de ideias. Aquilo que é a sua crença, o seu princípio. É aquilo pelo qual você luta. Quando você tem uma ideologia embasada na verdade, aí, cara, você rompe barreiras, você conquista o mundo. Aí você tá livre. Aí você rompe a caverna. Bom, você que falou sobre algumas colegas seus, né, que acabaram reclamando aí do Vale Alimentação. E eu creio que nesse momento que a gente está vivendo aí de quase 2 anos, acaba ficando um pouco pior essa situação, né? E como é que você tem visto esses seus colegas em relação a isso? Tipo, nesse momento que a gente está vivendo, tem sido mais difícil para cada um, principalmente aqueles que estão se formando agora nesse pedagogia, porque aulas online é um pouco difícil para alguns, né? Pera lá, deixa eu só ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer que eu faça uma análise de como é o cenário hoje para atuar na educação? Basicamente isso. Tá. Nós estamos num processo de transição, de mudança muito grande. Vem aí o novo ensino médio para 2022. Isso vai impactar diretamente a vida do estudante, a vida do professor. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de sacudidura. Ficará quem está preparado para ser, né? Vai precisar fortalecer os músculos, porque nós estamos passando um processo de muita mudança, muita mudança. Então, acho que mais do que nunca, Klaus, esse professor que vem para a escola, nesse momento, agora 2022, pós-pandemia, pós-processo de mudança e acompanhando essa mudança, em especial no ensino médio, ele vai precisar ter muito claro qual é a missão, o objetivo, se é isso que o cara quer. Ele vai precisar ter muito claro, professor ou está professor? Sim, vai ser um processo difícil. Eu acho que essa transição a gente também pode chamar de educação 4.0, né? Sim. Que, inclusive, aqui na Escola do Pensar, a gente já está... A melhor escola do mundo. A melhor escola do mundo. A sua escola tem que ser essa. Tem que ser essa aqui. Gente, com direito a cursos, com estúdio, gravação de podcast direto, com entrosamento dos alunos. Muito. É incrível. É uma escola muito humana. Exato. Os alunos dão a sua aula, dão o seu exemplo. E eles não são tratados como números, gente. Não. Aqui a gente chama pelo nome. Aqui são pessoas. Nós amamos pessoas. E aí a Dani é a prova disso. Você quer uma professora mais humana? Dá 3 matérias de humanas? Não 4. existe. 4. Ela dá 4, tá, gente? São 4 matérias. Pra mim é 3. 7 aulinhas por semana só. É overdose de Dani. Eu amo. Não tô reclamando. De jeito nenhum. Ela dá alguma aula pra você, Klaus? Não, eu só tive algumas aulas triste. substitutivas, né? Acho que é isso que sim. você fala. Precisamos resolver isso. Porque as pessoas... Ele precisa chegar logo no ensino médio. Já. Eu acho que a Dani anos. deveria dar um jeito de dar aula pra todas as turmas. Mas aí se divide em 2. É o meu ensino aí médio. De 63 aulas... 105. 105 na cara. É isso. 105. Ela tem uma paixãozinha pelo ensino médio. Eu tenho. Dani, gente. A minha queda é o ensino médio. Os meus amores. Eu acho sempre que serão. também por causa da sua fase, né? Que foi uma das melhores da sua vida, talvez. Eu acho que, na verdade, eu não sei se foi uma das melhores, Klaus, ou se eu fui tão incompreendida que hoje eu quero compreender. A minha mãe, falo muito dela, mas minha mãe, a nossa diferença de idade é muito grande.
Então, a minha mãe, quando ela me teve, ela tinha quase 40 anos. Então, pensa, na adolescência, eu tinha uma mãe de 50 e tantos. Então, havia muita resistência. E a minha mãe não era muito aberta ao diálogo. Muita coisa eu precisei aprender na escola, eu precisei aprender com os amigos, e a própria vida me bateu muito duro. Então, eu acho que essa incompreensão da Dani enquanto pessoa, porque eu era vista como uma adolescente, e é por essa razão, Carol, que eu trato vocês tanto como pessoas, nas suas individualidades, nas suas características tão peculiares, porque essa forma como eu fui tratada, eu fui pelo outro caminho. Não consigo reproduzir a coisa ruim que me fizeram durante a adolescência. Eu fui muito não ouvida, Klaus. Muito, 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 muito incompreendida durante muito tempo da minha adolescência. Muito. Você não foi compreendida e agora você quer compreender, Agora né? eu quero compreender. A missão é fazer diferente. É deixar meu legado, a minha marca de outra forma. E Dani, você marca, viu? Obrigada. Aonde você vai? Sempre para ele. Ai, agora tô ansioso Tudo pra chegar no para a ensino glória médio. dele. Para Por ele. favor, é sério. Vamos Sempre para logo. ele. Vamos tá pulando um ano. Ixi, Tá fazendo um curso bora. pra pular um ano aí. Direto. Faz reclassificação. Faz reclassificação. Gente, ter aula com a Dani é muito bom. Você Sério. que é excelente, Carol. Muito obrigada pelo Oh, carinho. meu Muito Deus. obrigada. Aonde a Dani vai, ela deixa uma marquinha, galerinha. Eu acho que a gente... Essa é a missão, né? Esse é o propósito. E eu falo isso sempre. E isso é uma reflexão filosófica que eu faço já há muitos anos. Muitos anos. Talvez lá na minha segunda formação. Se eu morrer hoje, que falta eu vou fazer para o mundo? Todo dia. Todo dia. Ontem, quando eu fui dormir, eu pensei isso. Existem noites, Klaus, que eu tenho um pouco mais de tempo, estou um pouco mais tranquila. Aí eu penso um pouco mais profundamente. Mas tem noites que eu estou muito cansada. Então eu faço uma reflexão rápida e durmo. Mas eu penso isso, cara. Se hoje eu deixar de existir e daqui a 10 anos a Carol encontrar com a Elô, porque é o meu maior bem mais precioso que eu tenho hoje, é minha filha, de 5 anos de idade. Se a Carol, daqui a 10 anos, encontrar com a Elô, o que ela vai dizer? Eu fui aluna da sua mãe. E olha, um dia na aula da sua mãe, ela me libertou, porque a minha mente abriu-se a uma nova ideia. E nunca mais eu voltei àquele tamanho. Ou será que a Carol vai dizer, cara, ela é a filha da Dani, que ela megera, aquela bruxa. Nem vou chegar perto. Nem chegar aí perto. Coitada, ainda bem que a mãe se foi. Então eu penso muito nisso. O impacto que a gente deixa, a marca que a gente deixa cotidianamente. É hoje, é o dia de hoje que vale. Então eu faço muitos planos, eu projeto muito futuro. Eu sofro um pouco de ansiedade, eu projeto futuro. Mas a aula de hoje tem que ser incrível, o momento de hoje tem que ser extraordinário. Quem encontrar comigo hoje, os meus amigos têm que saber que eu os amo hoje. Então, às vezes, a minha mãe... Eu tenho um sobrinho, ele me diz que eu sou aleatória, eu ri. Ele disse, tia, você é muito aleatória. Porque, vez ou outra, eu dou um presente. Vez ou outra, eu mando uma mensagem dizendo eu te amo. Vez ou outra, eu relembro para ele a importância que ele tem e para todo mundo que está à minha volta. Porque é isso, Carol. A marca que a gente deixa é todo dia. É o legado. É o legado. É todo dia. Dani, você falou sobre a Elozinha. Doce. Seu neném, né, Doce. gente? Gente, já tive o privilégio de encontrar com a Elo, viu? Figura. Muito, muito docinha, muito fofa, muito Figura. aberta. Uma Danizinha, né, eu Boa diria. presente. Você me disse um dia que ela foi um presente realmente porque você não estava esperando. Não. Eu acho que eu projetei ser professora, mas não projetei ser mãe. Era um sonho, Klaus, longe de mim. Vem. Não vem. Vem. Não, fica aí. Quando a Elô veio para mim, eu me assustei durante os primeiros meses. Recebi com muito amor. O pai da Elô é muito parceiro. E a gente comprou a ideia e vamos. Durante muito tempo, eu pensei, por que para mim? Que eu fui me tornar mãe, cara, assim, não planejado, de uma forma não planejada e tal. Em 2020, nós tivemos uma perda irreparável na família, que foi a morte da minha irmã aos 47 anos. E ali eu entendi, Klaus, por que a Elô veio para nós. A Elô veio não para substituir, mas para nos dar esperança de dias melhores. Então, hoje a minha mãe não entrou numa depressão profunda na perda da filha, por causa da Elô. A nossa família continuou tendo brilho de Natal, porque aí o ano passado foi nosso primeiro Natal, foi um momento muito difícil, mas a gente continuou vislumbrando a mesa de Natal, os presentes de Natal, a companhia à mesa por causa dela. Ela dava essa força. E aí toda a rotina passou a ser
todo mundo entrou nessa vibe gostosa por causa dela. Então, ela é um presente. Ela veio como um presente. E presente a gente não enjeita. Presente a gente aceita, ama e acolhe. Então, a Elo é um presente pra mim. Isso é muito lindo. A Elo é um presente. Quantos aninhos ela tem? Ela tem 5. 5 aninhos. E ela é esperta 5 pra caramba. aninhos de pura esperteza e sabedoria. Ela é muito esperta. Ela é muito fofa. Ela é. E Danizinha, sobre a Elo ainda. Você disse que ela era um ponto de esperança, assim, na sua família, durante a perda da sua irmã e tal. Ela... Como ela é com vocês? Ela é muito apegada? Eu tem acho uma que eu... dificuldade de soltar? Não. A dificuldade vem de você? Então, Ká, como eu disse sobre a minha adolescência, eu acredito que muito do que foi feito comigo das práticas ruins, eu tento praticar de forma mais positiva. Então, a Elo, ela tem regras, ela tem limites, ela sabe hierarquicamente quem é que manda no quê, mas a Elo é muito livre. Então, a Elo não pertence a Dani. A Elo pertence a nós. Então, ela é minha, ela é do pai dela, ela é da minha mãe, ela é da minha irmã, ela é do meu sobrinho. Ela é de quem quiser ela bem. Então, a educação da Elo ela é uma educação muito aberta. Então, no sentido de que ela viaja com a minha mãe, ela está com a minha irmã, ela passa dias com o pai dela. E ela pertence a todos nós, porque nós somos pessoas. E uma família é composta por isso. Pessoas se amam, pessoas se ajudam, pessoas se cuidam, pessoas se querem bem. Então, às vezes eu sofro um pouco, Carol. Semana passada ela viajou com a minha mãe e ficou 5 dias fora. Coração Processos. Eu é que fico, mas eu exercito isso. Ai, dá uma do saudade, desprender. né? É, porque ela não é uma coisa. A gente briga por coisas, por objetos, mas por pessoas não. Pessoas a gente ama e multiplica esse amor. Então a Elo, ela é multiplicável de amor. A gente faz pras pessoas sem querer nada, né? Exatamente. Eu acho importante o jeito que você vê ela. Acho importante essa educação que você dá pra ela do você escolhe. É. Você tem regras, eu vou dizer pra você o que eu acho melhor pra você. Sim. Mas no final você vai fazer o que você quiser fazer. Pequenas escolhas, né? Exatamente. Isso é interessante também, porque eu não tinha essa oportunidade. É muito importante. Porque às vezes é uma coisa simples. Tipo, Dani, você quer a blusa azul ou a blusa rosa? Uhum. Coisas que às vezes você não deixa uma criança decidir por ela ser criança. Mas já vai criando na cabeça dela que ela tem uma escolha. Isso, eu pratico muito com a Elo DCD. Duvidar, criticar e determinar. É uma prática que a gente usa aqui na escola. E para quem não conhece, tem que estudar aqui para entender. Por favor. E a Elo, né? aos 5 anos, ela já sabe. Então, por exemplo, ela me faz algumas perguntas. Mãe, posso comer o chocolate antes do almoço? Aí eu pergunto para ela, o que você acha que eu vou te responder? Aí ela olha para mim e diz, acho que não. Resposta pronta, filha. Então eu volto a pergunta para ela. Ela mesma encontra a resposta. E não é o não pelo não. É o não porque existe uma justificativa para isso. Uhum. É não chocolate antes do almoço, porque na hora do almoço é a refeição, uma das principais refeições do dia. A gente tem que se alimentar do melhor, tem a salada, tem os ingredientes, todos os elementos, enfim. Então é a prática do DCD. E aí, quanto mais nova ela aprender isso, quanto antes ela vai sofrer menos, né? Menos, porque aí quem sabe decidir as coisas na vida sofre menos. Sim, de verdade. Essa liberdade acaba gerando uma certa autoconfiança. Sim. Né? Isso é muito bom. E responsabilização também das ações. Exatamente. Não culpabilização, mas responsabilização das ações. Exatamente. Se ela ganhar, o mérito é dela. Se ela Exato. perder também. Também. É importante a gente Consciência. conscientizar as crianças disso, né? Porque às vezes a gente olha pra criança, não. Não por quê? Porque eu não quero. É não justificável, né? Exatamente. Ruim, E depois, quando ela quiser dizer não, a gente vai olhar pra cara dela, por quê? Exato. E ela vai ter que responder. Então, eu acho muito importante existir um exemplo. Seja para a sua criança o que você quer que ela seja com você. É. Não tem como eu cobrar, por exemplo, da minha irmã. Tem uma irmãzinha de 5 anos, tá, gente? Por exemplo, da minha irmã. Eu não posso ser horrível com ela e cobrar um super Exato. respeito, Exato. sabe? E a gente só dá aquilo que a gente recebe. Exatamente. E aquilo que a gente é. E aquilo que Também. somos. Sim. A gente dá para as pessoas o que a gente tem em abundância. É, É exatamente. importante pensar sobre isso. O que você está dando para as pessoas? Sobre fé, então, vamos lá. Eu sempre penso, o que eu vou perguntar para Deus, para Jesus? O que eu vou perguntar? A primeira coisa que eu vou falar para ele quando eu chegar lá. O que você acha? Que você tem em mente uma boa. pergunta? Ah, uma pergunta bem filosófica, minha. Pois é. Na onisciência de Deus, sabendo que a humanidade daria
errado, e acho que vocês conseguem compreender quando eu falo errado, em relação ao pecado, a escolha que Adão e Eva fizeram. Por que nos criou? É uma pergunta muito profunda que eu tenho. É uma pergunta muito profunda. E eu acho que ele pode me responder ou não, mas eu gostaria de compreender, sabendo que daria no que deu. Que amor é esse que criou? Exatamente. Ele poderia não ter criado. E aí não ter mandado filho e não ter causado toda essa situação, né? Toda essa construção de mundo que a gente tem. E aí ter que criar o plano da redenção. Então é uma pergunta que se eu tiver a oportunidade, é a pergunta que eu farei. É complicado. Eu tava conversando com o Richard, gente, sobrinho da Dani, sobre isso. E a gente acabou conversando e ele pediu pra eu responder algumas dúvidas religiosas que ele tinha. Ele é um cara maravilhoso. Ele é o DCD. Ele é o DCD. Nossa, ele aprendeu, nunca vi alguém que duvida tanto. Tem boas referências. Meu Deus. E aí eu falava não, mas criou Adão e Eva, e aí teve a queda da humanidade, e aí Jesus, depois de 4.000 anos, veio e morreu por nós. Aí, mas por quê? Ele é Deus, ele podia ter só acabado com tudo. Nós tivemos já essa conversa, eu e ele, durante algum par de horas. E a gente indagou muito, mas a nossa mente é muito limitada, né, Carol? Exatamente então, isso que eu falei pra ele. A gente não chega a essa resposta. Deus não nos deu todas as respostas porque ele sabia que nós não aguentaríamos. Não, a nossa mente não aguenta. Exatamente. Não aguenta. Imagina o que um ser humano normal faria com toda a informação que Deus tem. Não existe esse lance, todas as respostas. Deus não vai dar agora pra gente. Não. Nesse corpo que é tão fraco. Limitado. Demais. Eu pensei sobre isso. Aí eu falei, Richard, você tá sendo muito racional. Os olhos da fé não são racionais, para com isso. Vai precisar dar uma baixada. Também. A fé racional também. Só que muita exatidão, assim, sabe? Porque a gente não vê. Não tem como ter fé naquilo que a gente vê. É só eu não pela tenho fé. Exatamente. Eu não tenho fé que esse microfone tá aqui. Ele tá aqui. E ponto. São fatos. Sabe? Deus pede pra gente ter fé naquilo que a gente não vê. Porque a partir do momento que a gente vê, não é mais fé. Certo. Outro dia eu ouvi, tem um pastor que eu curto muito, assim, eu ouço ele semanalmente, muitas vezes. E ele disse que fé é você pendurar-se num galho, cortar o galho da árvore e esperar a árvore cair. Bah. Saca? Caraca! Prender-se ao galho, romper o galho da árvore e esperar a árvore cair. E você ficar presos. Cara, isso é surreal. Sustentado no nada. Muito. Isso é fé. É acreditar que você é... Que quem te sustenta é invisível, mas vai manter você de pé. Sim, é muito louco, né? Profundo. Nossa! É profundo. Mexeu com a minha cabeça. É profundo. Porque, né, acreditar que no meio desse mundo todo, nessa pandemia, todo, no caos que a gente tá vivendo. Um caos, assim, que parece interminável, um dia vai terminar. Vai. Né? Vai, Nós porque... estamos esperando cenas melhores nos próximos capítulos. Esperamos. Tudo que é do mundo tem prazo de validade, né, gente? Sempre. Então, é muito louco. Eu acho que é o que me motiva a continuar todos os dias. Que eu sei que tem um Deus prezando por mim, que em breve ele vai voltar para buscar os seus. E eu espero estar nesse grupo de pessoas, né? Nesse grupo remanescente. Então, é muito louco, porque tem gente que não tem essa fé. Eu fico, gente, como que é que vive, né? Mas a fé é que experimentação. Eu vivo por essa, exatamente. A fé, por isso que você falou pra mim, o que mudou, né? Na minha vida, quando eu conheço Jesus. Quando eu conheço Jesus e não a religião, não aquilo que as pessoas me apresentaram. É quando eu conheço ele, a pessoa dele, a figura dele. Aí tudo muda. Então, Carol, é inexplicável. Não dá pra você... porque quando Jesus voltar... porque eu quero estar nesse grupo de pessoas. É uma escolha muito pessoal. E real, essa escolha, ela sofre impactos só se você o conhecer. Se você se apaixonar por ele. Se você quiser Jesus, se você desejar Jesus. Aí faz todo sentido. Realmente. Você falou sobre propósitos, né? Que a profissão te escolhe. Eu também acredito, de uma certa forma... Aí, vou iniciar um debate aqui, gente. Vou iniciar um debate. Bora aí. Que a gente não escolhe Jesus. Jesus que nos escolhe. Porque a gente fala como quase se a na gente... teoria da predestinação. João Calvino. É meio tá calvinista. É meio calvinista. Mas presta atenção. Vamos começar um debate aqui, que eu quis conversar sobre isso com você. Não... Assim, porque eu acho que falar que a gente escolhe Jesus é como se Jesus estivesse prostrado aos nossos pés, sabe? Querendo nos salvar.
Sendo que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu me converti há 4 meses, vai. Jesus mudou pra você? Continua o mesmo, não é? Uhum. Então ele não muda depois de mim. Eu que mudo depois dele. Então eu acho que ele olha pra mim e fala: filha, eu vou fazer parte da sua vida porque eu vejo que você precisa de mim. Eu não preciso de você, mas eu sei que a sua vida vai ficar diferente comigo. E é por isso que você vai me ter. Mas também tem a parte de aceitação, né? Exato. Você tem que aceitar, porque ele é muito educado. Ele é educado. Ele não vai chegar com a porta na sua casa, assim. Não vai chegar com 2 pés na porta. Eu ainda acho que nós escolhemos Jesus. Também. Eu ainda acho. Sabe por quê, Carol? Vamos partir do princípio que você está com sede. Ok. Seu corpo pede o quê? Aguinha. Água. Mas você faz uma escolha. Uma escolha. Veja, você acabou de levar a caneca com água à sua boca, certo? Isso mesmo. Então, mas você poderia escolher o quê? Não tomar. Não tomar água e continuar com sede. Assim como quando eu estou na sala de aula e eu preciso ir ao banheiro. Mas eu escolho não ir ao banheiro porque eu estou numa aula e não posso sair dali. E às vezes eu fico 2, 3 horas apertada e não quero ir ao banheiro. Saca o que eu estou querendo te dizer? Entendo. Nós o escolhemos. Ele está lá. A escolha quem faz somos nós de irmos até ele. E aí toda a transformação acontece quando você pega o copo que tem água e leva ele à boca e toma água. Mas a escolha é sua. A água está para quem quiser bebê-la. Então, ele é a fonte. A gente é que escolhe ir ou não. Por isso que eu converso com vocês sobre livre-arbítrio ou liberdade de escolha. Uhum. Nós somos livres para escolhermos. E aí o final é determinado a partir da nossa escolha. Legal. Mas eu ainda gosto mais da minha. Não, fica à vontade. É só rebatendo. É importante. Réplicas e tréplicas. É importante. Eu acho o que também, você acha, Klaus? Acho que também tem um ponto... partindo desse ponto de metáforas, né? Uhum. Se a gente tá com sede, quer água, tem a fonte, mas a gente escolhe comer sal. Vai te dar mais sede ainda, vai piorar mais na situação, vai te fazer querer mais ir à fonte, mas você ainda tem a escolha de não ir. Exatamente. Então, tudo que acontece na vida do ser humano, partimos do princípio da escolha. Por isso que é tão importante saber escolher. Aí voltamos para o DCD, duvidar, criticar e determinar. Veja bem o que você falou. Você está com sede e escolheu comer sal. Com Cristo é a mesma pegada. Eu preciso de Cristo, mas eu escolho a balada, eu escolho a festa, eu escolho o rolê, eu escolho a droga, eu escolho o sexo, eu escolho a prostituição, eu escolho qualquer coisa. Isso não sacia o que eu tenho de desejo, dessa lacuna espiritual. Logo, quando isso terminar, eu estou em dobro com a sede que eu estaria antes. Então, tudo é questão de escolha. Tudo é questão de escolha. Real. Nossa, vocês me fizeram pensar agora. Eu vou pensar melhor nos meus conceitos. Pensa. Mas, Recalcule a rota se for preciso. ok. É sempre importante, Sempre. né? Todo Vivendo dia. e evoluindo. Todos os dias. Todos os dias. Pois é. Vire à esquerda. A imitação. Dani, se você pudesse voltar no tempo e você pudesse falar alguma coisa em 30 segundos pra você mesmo, o que você falaria? Se eu pudesse voltar no tempo... Quanto tempo? Vamos fazer assim. Quanto você quiser. Tá, mas quando na adolescência... Adolescência, na infância, um momento difícil No momento que você tava na faculdade. Um momento de escolha que você poderia ter escolhido melhor. Ou que você escolheu exatamente o Calma, que que essa queria. pergunta é profunda. Nossa, calma. foi muito. Calma que essa... Agora essa a gata pega. vai ter que pensar. Essa pega. Essa pega. O que eu diria pra mim mesma... É porque a gente é feito de fases e de ciclos. Então, tô pensando, na adolescência eu certamente teria alguma coisa pra me dizer. Já na fase adulta eu teria outra coisa pra dizer pra mim. Mas eu acho, Klaus, que uma coisa que eu diria, tanto na adolescência quanto na fase adulta, é não se culpe. Não se culpe. O que tá feito, tá feito. Então, para fazer é preciso pensar, é preciso escolher. Feito, não se culpe. Anda pra frente. Pra frente. Acho que isso eu diria pra mim. Importante. Não Acho que se todo culpe. mundo precisa ouvir isso em algum momento, né? Muito, muito, muito. Acho que é uma coisa que todo Escolher. mundo diria pro eu do passado. Você que tá ouvindo agora, por favor, considere cara. isso. Provavelmente. Considere.
tá feito. Não há o que... Existem coisas que são irremediáveis. Então, não se culpa se elas não saírem como planejado. O que você pode fazer é o antes. É avaliar, é duvidar, é criticar antes de fazer. Mas depois de feito, é andar pra frente. E quando dá errado, o que você faz? Quando sai dos seus planos? Recalcula a rota. Recalcula a rota. Ó, eu moro no Horto do IP. Se eu jogar daqui da escola pro endereço do condomínio onde eu moro, ele vai me dar uma rota no Waze. E aí, digamos que eu precise ir até a estrada do Campo Limpo, saída da escola, e pegar para a esquerda. E eu vire para a direita. O Waze, ele vai recalcular a rota. E se 1 milhão de vezes eu sair do caminho que ele está traçando, 1 milhão de vezes ele vai dizer para mim, recalculando rota, para que eu chegue ao lugar de destino, à origem. Em menos tempo. Então, se algo não sai como eu gostaria, e algumas coisas não têm saído como eu gostaria, eu tenho parado e recalculado a rota. Recalcular a rota. Eu tenho um objetivo final. É lá que eu quero chegar. Se no meio do caminho as coisas não saíram como eu gostaria, não saíram como planejado, eu recalculo. E é lá que eu preciso estar. E é isso, recalculo a rota. E acho que isso casa também com outra coisa que você vive falando nas aulas. Klaus, por favor, chega no ensino médio logo. Vou chegar. Chega no ensino médio logo, Ela estará no terceiro, você no primeiro. Por favor. Você me espera um pouquinho. Não vai estar acontecendo. Eu preciso chegar nas aulas de filosofia do terceiro ano. Como será que é essa fase, gente? Essa é da hora. Deve ser boa essa. Mas é importante. Uma frase que a senhora fala muito durante as aulas também, que é: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. É preciso saber onde se quer chegar. Exato. Por isso que eu tô dizendo, se eu jogar no Waze o endereço lá de casa e eu me perder no caminho, ele recalcula a rota porque ele sabe onde eu tenho que chegar. Então essa é o grande lance da vida. Onde você quer chegar? Qual é o lugar? Né? Você precisa determinar isso. Aí a rota, ela vai sendo construída. Exato. E talvez você mude a localização de onde você quer chegar também, né? Sempre recalcular a rota, repensar a rota, como você vai chegar lá, o que você vai fazer, quando você chegar lá também. Porque a vida segue, né? E é importante que a gente pense sobre isso. Sobre o futuro. Por mais que seja importante não esquecer também de viver o presente. Sim. Por causa daquilo que a senhora fala muito também, que é: se eu morrer hoje, vou deixar você falar as suas próprias frases. Vamos. Se eu morrer hoje, que falta eu faço no mundo? Exatamente. Que legado você deixa? Qual é a sua marca? Exato. Que marca, em que pessoa, onde? É importante porque a gente marca as pessoas de maneiras diferentes. Sim. Né? Sim. É importante deixar positivamente o mundo marcado, pessoas marcadas, lugares marcados. Aí a gente volta para Cristo. Exato. Ele não foi amado por todos, mas foi impossível qualquer pessoa que conviveu com ele, e até hoje quem o estuda, não perceber as marcas positivas por onde Jesus passava. Em nenhum momento Jesus trata as pessoas com rispidez, com ignorância. Em nenhum momento uma pessoa chega até Jesus pedindo para ser curada e Jesus não cura. Em nenhum momento alguém chega pedindo um conselho ou sentando-se próximo a Jesus e ele repele, ele expulsa, até mesmo as crianças. Então, quando a gente volta para Cristo, ele é o modelo ideal, ele é o alvo. Se a vida de Cristo, enquanto Deus, mas enquanto na condição humana, é marcar positivamente todos os lugares por onde ele passa, por que eu tenho que fazer diferente? Se o modelo é ele, é ali que eu tenho que ser como Cristo. Ser como Cristo. Imitadores de Cristo. Exato. E vai ter uma sexta jovem, gente, essa sexta. Vai, merchan, bora. Merchan, gente. Vai ter uma sexta jovem, essa sexta aqui na Escola do Pensar. Não sei que dia que é, porque eu sou ruim de conta. 25 de novembro. 25 de novembro, galera. Chegando, 25? 26. Hoje é dia 24, 26, né? 26. E outra pessoa de humanas ali, ó. Gente, muita gente de humanas na mesa. Alguém tira. Beleza. Dia 26 vai ter uma sexta jovem sobre imitadores de Cristo. Legal, tema vai ser incrível. Incrível. Tem comida pra quem gosta. Comida pra quem gosta. Comidinha. Beleza, a gente já tá partindo quase aí pro final da programação. Vou fazer uma pergunta já
de boa, tranquilinho, você pensa em investir mais na sua carreira? Como assim, por exemplo, na podologia, você disse. Isso é hobby. É só ideia. Você pensa em investir mais nessa carreira de psicologia, de pedagogia? Hoje sim. Eu gostaria de embarcar no mestrado. Gostaria de embarcar no mestrado sobre história do Brasil. É a minha vibe, é a minha praia. Eu gosto de história do Brasil. Eu sou apaixonada pela história do Brasil. Pensou? Mestre Daniela? Eu faria um mestrado. Mas a Elo é pequena ainda e a gente é muito imerso em dívidas. Eu tenho muitas delas para pagar, então eu preciso dar muitas aulas. Mas assim que as coisas organizarem-se melhor financeiramente, a minha meta é entrar no mestrado. Incrível. Beleza. Incrível. Agora eu posso partir para a pergunta final? Bora, então. Essa daqui é a pergunta boa, Dani. A pergunta para fechar. É a pergunta checkmate. A pergunta checkmate. Tô com medo dela, confesso. Muita gente deixa marcas no mundo. Certo. Né? A senhora com certeza deixou uma boa parte das suas. Está e com deixando. certeza vai deixar muito mais. Amém. Está deixando uma marca como sendo a primeira do Vem Pro Play. Ah! Não é mesmo? A primeira, Que primeiro honra, app, que honra. primeiro tudo. Que honra, muita gratidão. E a senhora deixa marcas por onde a senhora passa. Obrigada. E agora eu quero perguntar, né? Porque eu e o Klaus nós sabemos. Mas agora, como que é a Dani? Como que a Dani vê a Dani? Quem é a Dani? Quem é a Dani? Eita! Como a Dani vê a Dani. Eu acho que eu vejo a Dani como humana. Eu acho que isso me define. Eu me importo com o outro. Eu tenho amor pelo outro. E às vezes até sobreponho o que eu penso para mim. É tão antes o outro que... Mas eu acho que isso me define. Eu sou muito humana. Eu vejo a Dani como alguém que está num constante processo evolutivo. Eu tenho muito que melhorar, eu tenho 1 milhão de defeitos, mas eu me coloco à disposição da vida para aprender e à disposição da vida para servir ao outro. Eu acho que é isso. A Dani vê a Dani assim. Por onde ela passar, todo mundo que tiver contato comigo, isso eu falo de peito aberto, todo mundo que tiver contato comigo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, vai ser abençoado de alguma forma. A gente usa a nossa bênção para abençoar. Então, acho que isso define a Dani. Humanidade. Eu acho que isso é bem importante, né? Você dar pro outro, você colocar na mesa, antes de querer que alguém coloque algo. Porque tem gente que fala, não, eu trouxe essa torta. Eu trouxe essa torta, mas eu só vou colocar se ele colocar outra torta igual a minha. Porque se ele não colocar outra torta igual a minha, eu não vou colocar, vou levar a minha de volta para casa e eu como. Então, eu sinto que a Dani, ela coloca a torta na mesa antes de ver o que a pessoa vai colocar pra ela. Sim. Muita gente fala, ai, eu sou o que as pessoas são comigo. Mas você é dependente das pessoas para ser você? Quem você é se você faz tudo que as pessoas fazem com você? Então, eu acho importante que a Dani tenha essência. Sabe, a Carol, Dani não muda. Isso é muito louco, né? Ouvir do outro. Porque em casa, com a minha família... É muito maluco isso, porque ouvir de você que convive comigo de uma forma profissional, algo que alguém que convive comigo de forma cotidiana, familiar, diz, isso indica que a direção é a melhor, é a correta. Estou indo pelo caminho legal. Isso é muito bom, muito bom. Isso é importante, porque significa que você não muda. Se você está aqui, se você está lá, você é a mesma Dani. Por mais que comportamentos diferentes, né? Temos uma relação de aluno e professor. Em casa você tem outras relações, mas você não muda. É a mesma Dani. Em todos os lugares. Isso é um exercício, né? É um exercício. É um exercício. Pensar sobre isso é um exercício. Porque a gente é humano, tem defeitos, 1 milhão deles. Exato. Acho que 1.000.001 eu devo ter. Se juntar o de todo mundo, o meu ainda é maior. Mas eu penso isso, Carol, em como tornar a vida do outro um lugar melhor. Como deixar a vida do outro um espaço mais agradável para habitar. Então, no meu trabalho, na minha casa, nos meus relacionamentos interpessoais, como tornar a vida do outro mais agradável, como ser abençoadora da vida de alguém. Isso é uma premissa minha. Então, Danizinha, queria te contar que você é uma professora muito querida, mas isso você já sabe, né? Nem sempre. Você é muito querida. Eu lembro de diversas aulas suas que abriram minha cabeça a uma nova ideia, o que é muito importante. Hoje, a marca que você deixou, tanto aqui no podcast, quanto em mim, quanto no Klaus, em todas as aulas que a senhora deu hoje, acho que hoje foi interclasse, né? É. Todo mundo que você conversou hoje
tem uma marca boa de você. E se acontecer algo hoje, a sua mensagem ela é positiva, porque você tem um brilho enorme, mas não é você. Gratidão. É Jesus através Sempre de você. por ele e para ele. Você é um Gratidão. reflexo, você é um espelho e isso é lindo demais. Muito obrigada. Gratidão imensa. Então, beleza. Dani, sua dica final para os telespectadores sobre a nossa conversa ou sobre a vida. Você que escolhe. Número 1, vem estudar na Escola do Pensar. Primeiro de Se tudo. você é pai ou mãe, não tô falando porque eu sou a professora, eu tô falando porque essa escola, ela é diferente. E quando eu sair daqui, porque os nossos ciclos, eles se abrem e às vezes eles se encerram. Se um dia eu sair daqui, eu continuarei a dizer isso. Essa escola, ela é diferente, as paredes dessa escola são diferentes. Então, vem estudar aqui, fica aqui. Aqui é um lugar que transforma vidas. Essa é a primeira ter coisa. aula de filosofia com a Dani. Fica aqui nesse lugar. Esse lugar é diferente, ele vai impactar você. Mensagem para a vida. Seja um imitador de Cristo. E você só vai ser imitador de Cristo se você o conhecer. Então precisa saber quem ele é. Viva essa experiência com Cristo. E eu acho que essa é a minha mensagem para hoje. Ser um imitador daquele que é a origem de todas as coisas. Sim. Amém. Carol, dicas? Dica, gente, venham para a Escola do Pensar, tá? Vem. Se você estiver no ensino médio, então ali no fundo, mais ou menos, você vai ter aulas incríveis com a Dani e com diversos outros professores. Vamos ter outros aqui nos próximos episódios do Chamar. podcast, tá bom? Se você é aluno, não esquece de indicar, eu quero ver não sei quem no podcast, tá bom? A gente tenta trazer aqui, a gente tenta extrair da pessoa o máximo de conhecimento, que nem a gente fez hoje com a Dani. Bem. São pessoas muito abençoadas, pessoas que foram mandadas pra cá pra ajudar, pra servir, né? Acho que o propósito de tudo é sempre servir. Sempre servir. Sempre servir o próximo, sempre colocar na mesa antes de ver algo na mesa. Então, vem pra cá estudar com a gente, conhecer esse pessoal maravilhoso. Fica ligado nos próximos episódios do Vem Pro Play, porque a gente tá preparando muita coisa legal pra vocês. E agora eu vou passar a palavra pro Klaus. Beleza, então acho que duas coisas que a gente acabou conversando aí importantes que eu achei que vai ficar pra minha vida por muito tempo. Com o propósito certo e com Deus na sua vida, qualquer coisa que você decidir escolher vai ser boa, com certeza, Legal. sem dúvidas. E outra coisa que é pra todo mundo, eu acho que é a frase principal, que é: não se culpe. Não se culpe. Não tenha culpa. E galera, beleza? Então acho que acabando mais esse mais um não, né? Esse primeiro. Ah, que honra! Esse primeiro podcast com a participação da Dani, apresentando Carol Azevedo e Klaus Rios. A gente vai se despedindo de vocês. Por favor, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Então é isso, muito obrigado e vem pro play, mano! Vem pro play! Bora! Beijo, galera!